para todos e todas. Um prazer estar aqui e junto com essas feras que estão aqui comigo. Vou apresentar você, Rafa, que acabou não sendo chamado, mas está aqui o nome. Rafael Urenha, CCO da Galeria, está aqui conosco. E, no final, vou explicar para vocês um pouquinho como que a gente organizou o painel. No final, vai ter 10 minutinhos para quem quiser fazer perguntas. E aí, vocês fiquem à vontade para direcionar a pergunta para quem vocês quiserem ou trazer uma pergunta ampla e a gente responde aqui para vocês. Então, vamos lá. Para começar, Tarali, você que sentou aí o primeiro da fila, do lado direito, tem uma pergunta para você. Quando a gente olha pelos principais desafios, né, de liderar uma agência em 2023... Opa, caiu aqui. Espera que eu te ajudo. Obrigada. A Young sempre foi uma agência muito reconhecida por mídia, mas, ao longo dos anos, isso vem mudando. E, com a fusão com a VML, isso mudou, né, e se transformou na VML Wenar. E você cuidou desse novo posicionamento, você fez parte dessa fusão, e, com isso, a agência vem ganhando novos atributos, como inovação, digital, criação. Conta para a gente como que você vem liderando 2023, mas também cuidando dessa transformação da Young. Boa tarde, pessoal. Flávia, é um prazer estar aqui. A mesa tão ilustre. Essa é uma pergunta muito bacana, porque a Flávia e eu, nós já trabalhamos juntas. A Flávia foi CMO das Casas Bahia durante muito tempo e a gente fez o lançamento do site. Então, a gente viveu muito um momento em que a mídia tinha, obviamente, uma importância muito grande, até como era o maior anunciante na época. E essa transição que você falou é uma transição que falando um pouco da fusão, né, antes disso, a fusão aconteceu no ano 2020, no meio da pandemia. Então, a gente fez uma fusão de uma agência com DNA digital com uma agência com uma forte, a maior agência do país, enfim, e foi foi uma loucura, para não dizer uma coisa, de uma forma mais simples. E foi tudo virtual. Eu nunca fiz tanto town hall na minha vida, mas a gente tinha uma coisa que a gente já tinha iniciado antes dessa fusão e começou com o Rafael Pitangui, essa virada para a criação, ou seja, a gente entendeu então a importância de mudar o DNA e deixar de sermos reconhecidos como uma agência de mídia e ser reconhecidos como uma agência com um DNA criativo, de inovação e com uma cultura muito forte. E o Rafael foi tão bem sucedido, o Pitangui, que ele foi alçado para uma carreira internacional. Ele está liderando a conta de Coca-Cola no mundo, para o nosso lado VML. E aí a gente trouxe o Sleiman. E essa transição foi uma transição muito, muito bacana. E aí a gente conseguiu, nos últimos 3 anos, acho que o fato de estarmos entre as 3 maiores agências, melhores agências em Cannes, né? Isso num mercado que de tanta tradição em Cannes, né? Quando você tem uma UMAP, você tem uma África, você tem gente tão talentosa como uma Gucci, como obviamente uma IKQA, a gente estar entre as 3 nos últimos 3 anos mostra consistência, né? Porque, às vezes, você pode ir para o festival e ir bem num ano e não ir bem no outro. E, felizmente, a gente está conseguindo ser consistente nisso. Então, e essa transição, eu falei muito desse mudança do DNA, mas ela foi muito empoderada por uma mudança de cultura. A gente tem uma forte cultura e hoje a criação, por exemplo, a gente tem muito orgulho que, nesse último festival, muitos dos premiados nossos em Cannes eram talentos jovens. Então, a gente começa a adotar um modelo em que todos têm oportunidade de ser reconhecidos e ter seu trabalho levado para o festival. Então, quando a gente fala de cultura, fala muito de tudo que a gente sabe que é o certo, né? Inclusão,
fala de respeito, fala de uma postura de uma agência em que as pessoas gostem de trabalhar e queiram trabalhar. E muito focado nisso, como é que a gente é relevante e criativo, como é que a gente tem um produto criativo que faça as pessoas, obviamente, terem orgulho do que fazem. Então, eu acho que muito o resumo disso, a sua pergunta é uma pergunta que nos deixa alegre, saiu até várias pesquisas que a gente faz, sai essa mudança no Tag Cloud, quando você define a agência, ela era mídia tradicional e ela pivota para criativa digital. Então, a gente tem muita alegria disso, é uma jornada, todo mundo sabe quanto esse mercado é difícil, quanto ele é concorrido, aqui só tem fera, aqui e a gente está na nossa jornada com muita humildade. Obrigada, Tarali. E aproveitando o gancho, né, que você traz a cultura e o quanto a cultura faz a diferença, eu vou endereçar para você, Tati, porque você, né, uma mulher negra, líder da Gana, de uma agência que nasce com um propósito tão bem definido. Me conta um pouco, né, olhando pelos desafios de 2023, como você vem lidando com eles na Gana, em uma agência que tem um propósito tão bem definido? Então, quando a gente fala de cultura, eu tenho certeza que você tem muito a acrescentar aqui para a gente, contando um pouco aí do seu desafio. Oi, gente. Tudo bem? Bora, viu? Obrigada. Bom, a Gana tem 2 anos e 9 meses, né? Somos uma agência independente. Acho que a gente cresceu um ano e meio, 2 anos, muito rápido. E o grande desafio esse ano foi olhar para dentro. Acho que foi um crescimento meteoro. Ano passado, a gente estava aqui subindo nesse palco, ganhando a Estrela Preta, com 2 anos de agência. Desculpa, eu me emocionei. Parabéns. É isso. Vai emocionar mesmo. E esse ano a gente parou e falou, cara, está na hora de olhar para a agência, para dentro, nos fortalecermos internamente. Então, esse ano a gente segurou um pouquinho o crescimento por uma decisão para cuidar das pessoas. A gente contratou consultorias para olhar nosso compliance, nossa governança corporativa, nossa gestão de pessoas. Tivemos pela primeira vez uma avaliação 360 em uma empresa de 2 anos. E estamos nessa luta, construindo. Eu falo que a gente é independente, nascemos com propósito, somos 100% uma agência de pessoas negras, né? A gente sabe que o Brasil tem 56% de pretos e pardos. E essas pessoas eram muito invisibilizadas, né? Escondidas nesse mercado majoritariamente branco, majoritariamente masculino. E a gente vem com esse desafio. Somos independentes, não temos investidores, não temos padrinhos, não temos nada. E eu acho que esse é o grande desafio da Gana e de qualquer outra agência independente. Sobreviver nesse mercado. E eu acho que a gente vem fazendo isso bem, com sucesso. Não só a Gana, como outras. A gente tem várias outras agências aí que estão junto com a gente nessa luta. E 2023 foi isso. Foi o ano da gente olhar para a agência, a gente trabalhar internamente, para a gente cada vez mais estar fortalecido, para continuar esse crescimento, continuar essa luta e continuar abrindo portas e sendo essa incubadora de talentos negros e dando oportunidade para esse povo tão talentoso e diverso que a gente tem. Obrigada, Tati. A Tati também trouxe, né, a diferença que as pessoas fazem no nosso negócio. Então, falando de pessoas, eu vou direcionar para você, Keka.
Você, né, CCO, uma das poucas CCOs que chegaram nesse cargo no mercado brasileiro, na publicidade brasileira, você é muito reconhecida pela forma com que você lidera e pelo seu comportamento. Conta um pouco, como que você está lidando com o desafio de ser uma mulher à frente de criação, agora assumindo uma cadeira Latam na Ogilvy e cuidando dos outros países também, né, da criação dos outros países. Conta um pouco como que você lida com isso e como que, né, falando de pessoas, o Tarali falou da mudança e da transformação através de pessoas, a Tati trouxe essa transformação através de pessoas. Como que você lida com isso? Conta para nós. Primeiro, é um prazer estar aqui. O Festival do Clube é uma oportunidade muito grande da gente, como mercado, se encontrar e trocar. A pauta de hoje é uma pauta muito importante sobre liderança, porque ela tem um impacto na vida de todo mundo que está envolvido com essa liderança. Pensando sobre o assunto liderança e liderança feminina, eu separo um pouco as coisas. Primeiro, eu acho que o papel da liderança hoje é muito importante, uma liderança ter a responsabilidade de estar inserida no contexto, entender o contexto de mundo, de país, de cidade, dos mercados que a gente trabalha. É muito importante a gente ser uma liderança que tem consciência do que está acontecendo. Durante, acho que, muito tempo, a gente não viu tanto alinhamento, digamos assim. Então, acho que isso é uma coisa muito importante do papel de um líder hoje, assim, saber que você tem uma responsabilidade de você entender o mundo, a sociedade, o que acontece na vida das pessoas. E sobre liderança feminina, eu posso falar do impacto que uma liderança feminina tem nesse qual é o papel diverso que tem ter uma liderança feminina num papel que tem tanto impacto em várias tomadas de decisão, assim como outras diversidades, outras inclusões são muito importantes para a gente ter esse olhar mais atual para o mundo. E eu acredito que liderança hoje ela vem junto com palavras que a gente não costumava ver. Então, acho que generosidade é uma palavra que está colada com liderança hoje em dia. Empatia, mas profundamente sobre empatia, não só uma palavra que está aí falada, né, sem o significado, mas exercitar a empatia, coletividade. Eu acho que tem tantas palavras que precisam chegar no papel de um líder e serem exercitadas, porque o impacto de uma liderança na vida das pessoas é muito grande, assim, né? A gente tem essa responsabilidade, saber dessa responsabilidade e atuar. Eu acho que é importante. Eu acho que era isso, gente. Muito bom. Que eu tinha para falar. Não, e acho que muito bacana quando você fala sobre o impacto, porque o impacto passa através da empatia de liderar. A gente passou por uma pandemia, né, que quando chamados aqui foi falado sobre o nosso painel, de tudo que a gente passou. E olhando por isso, como que tem empatia com as pessoas que estão conosco, a generosidade sobre um momento difícil que todo mundo está passando. E, além disso, sabendo que é a diversidade que vai entregar o resultado final de uma campanha. No final, quem compra é esse mundo diverso, né, Tati? É esse mundo que a gente está falando e que tanto está se cobrando, né? Porque, o final, quem compra é o consumidor. Então, muito importante pensar nessa generosidade, na empatia de como liderar, no impacto que a gente gera no outro, mas também que, no final, a diversidade é necessária porque é o consumidor que vai comprar, é esse consumidor diverso. Super obrigada pela sua contribuição. Agora, vou aqui para você, Rafa. Vamos lá. Você está na Galeria, uma agência independente, que foi formada há menos de 2 anos e que vem fazendo um resultado brilhante no mercado. Você liderando a frente de criação. Conta para a gente, assim, como que você, né, com criação, que é tão importante no modelo de negócios de agência, vem conseguindo garantir
essas campanhas que vocês estão colocando na rua e, com isso, o crescimento também da galeria sobre o trabalho que vocês estão fazendo. Bom, obrigado, olá a todos. Obrigado por estarem aqui. É isso, a galeria não tem 2 anos. A gente teve essa iniciativa no meio da pandemia, o que é uma certa loucura. E a gente já tinha uma clareza que a gente ia encontrar um cenário diferente. A gente falava, né, eu, Edu, Paulo, sócios fundadores, a gente vai chegar com um tabuleiro diferente, né, com essa nova agência. E a gente, a galeria foi construída, começou sendo construída pela reputação dos seus líderes e executivos que fizeram histórias incríveis em outras agências. Mas, mais que isso, a gente conquistou uma reputação e a confiança de grandes clientes. Isso fez a galeria nascer muito grande. A gente nasceu com quase 200 pessoas, hoje a gente está com mais de 400 em 2 anos. A gente já é uma das maiores agências do país, a gente ganhou a agência do ano no Caboré ano passado. Então, a gente já nasceu grande, com uma responsabilidade enorme, mesmo estando na infância corporativa como empresa. Então, isso, se os desafios já são grandes, isso triplica, multiplica exponencialmente o que é liderar uma nova agência nesse novo cenário. E, para mim, eu acho que vale para a agência como um todo, do ponto de vista de liderança, mas especialmente na área criativa, o grande desafio é como é que a gente consegue atrair e engajar talentos. Especialmente nesse cenário, né, que as pessoas ficaram 1 ano e meio, 2 anos em casa, aprendendo a trabalhar remotamente, se desconectaram do ambiente de trabalho. É uma geração diferente da geração que eu me formei como profissional de publicidade, é uma geração já nativa digital, já completamente inserida num contexto de novas mídias, que entende uma agência num cenário em que tudo se movimenta muito mais rápido. As transformações do modelo de negócio de uma agência de publicidade mudou muito nos últimos 10 anos. É completamente diferente de uma agência nos anos 90, 2000. Sem falar no cenário de mídia fragmentado, que vai mudando o tipo de trabalho que as pessoas fazem. Então, a gente acreditou, assim, acho que o nome galeria não é por acaso. Né? É galeria de várias coisas, mas, a princípio, é uma galeria de talentos. E a gente acreditou que, abrindo uma agência nova, né, pós-pandemia, no meio da pandemia, que não coloca nome dos fundadores na porta. Eu trabalhei minha vida inteira em agência que os nomes dos fundadores estavam na porta. É sobre uma galeria de pessoas, de talentos, de ideias, que vai se renovar o tempo inteiro. Não é sobre o meu nome, o nome de outra liderança da agência. A gente acredita em recrutar os melhores profissionais do mercado e da sociedade da agência para eles. A gente hoje tem mais de 16 sócios na galeria, né, em que a gente distribui resultados, são sócios de verdade. E acho que isso muda completamente o engajamento. Né? Acho que a gente tem 16 líderes na agência que formam líderes dentro dos seus departamentos. E acho que isso se torna o motor da agência. Né? E acho que isso, agregado à confiança dos grandes clientes que a gente tem, né? A gente inaugurou a agência com o Itaú, com o McDonald's, com Natura, depois veio Vivo, veio Seara. Então, são grandes marcas que apostaram nesse time. E, com isso, os resultados vieram muito rápido. Por isso que as grandes campanhas já saíram e a gente está com uma visibilidade que a gente nem esperava em tão pouco tempo. Mas acho que o plano estava bem traçado desde o começo. Né? Acho que todos vieram de agências ultimamente multinacionais. A gente estava frustrado com algumas limitações do modelo de multinacional. Então, ser independente é sobre dar autonomia, mas não só a gente que é dono ou sócio da agência, mas autonomia para as pessoas se sentirem donas daquilo que elas fazem na agência. A gente gosta de falar que a gente tem uma galeria de protagonistas. O que isso quer dizer? É sobre a gente encoraja cada um ter atitude de dono, né? Liderar projetos, intraempreender na agência, né? Criar hubs dentro da agência. Se vai dar certo, se vai dar errado, todo mundo vai fazer tentar dar certo, mas é sobre isso, é sobre encorajar as pessoas, é sobre não ter um modelo definido, é sobre atrair talento para produzir talento.
Muito bom. E considerando, né, o que o Rafa falou, a gente, né, pegando um pouquinho de cada um de vocês, a gente vê muito claramente a cultura focada em pessoas, a importância, a cultura do encorajamento, o quanto deixar as pessoas encorajadas a fazer aquilo que elas acreditam, o quanto a gente consegue avançar, está aí o resultado. E você falou da questão de grupos grandes. E aí eu direciono para você, Lica, que é CEO da Léo Burnet, que é do Grupo Publicis. Eu, né, do Grupo Publicis, CEO da Talent do Grupo Publicis, desculpa. Eu, né, como assumindo agora a Magenta como CEO, uma agência independente, vejo a facilidade que a gente tem de conseguir fazer aquilo que precisa dentro das operações. E aí, quando eu penso, né, em você, na Léo Burnet, que na Talent, desculpa. Na Talent, desculpa. Fiquei com a Léo Burnet na cabeça. Mas você, na Talent, como CEO da Talent, né, do Grupo Publicis, como que funciona, né, olhando pelos desafios de 2023, um grupo grande, e você com o desafio de liderar a Talent e olhar por tudo isso, fazer essas alterações, fazer esses ajustes, mas fazendo parte de um grande grupo, que é o Grupo Publicis. Boa tarde, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, é um desafio grande mesmo, né? Antes de ir para a Talent, eu também fundei a Suno, né? Uma agência independente e tudo, e eu acho que eu consigo comparar. Não existe perfeição, né? Assim, eu acho que dos dois lados tem coisas super positivas e coisas que não são tão positivas, né? Então, obviamente que num grupo, né, a independência de uma agência independente ela não é inexistente, mas ela é muito mais difícil, né? Você tem a dependência de toda uma cadeia. Mas, por outro lado, você tem a escala de um grande grupo de investimento, né? Quando a gente fala em um mundo de inovação e tecnologia, isso, né, exige um fôlego de investimento, um fôlego de investimento em ferramental, em tecnologia, em expertises que nem sempre, né, a gente consegue do outro lado. Então, administrar, né, esses dois lados da moeda. Então, eu acho que sim, eu acho que os grandes grupos estão, né, e aí eu falo em nome de todos, passando por grandes desafios, e aí eu não acho que são só os grandes grupos estão passando, porque eles ainda são os maiores representantes dessa indústria. A indústria de comunicação, a indústria de propaganda está passando por um momento de muita mudança, né, de muito chacoalhão, a gente precisa mudar como indústria, todo mundo precisa mudar como indústria. E aí os grandes grupos são o maior representante disso e eles, com certeza, sofrem o maior impacto disso. Então, sim, há um grande desafio, né, desse entendimento maior. Depois da pandemia, a gente virou muito mais local, né? A gente virou muito mais local como ser humano, como pessoa e como profissional, né? As indústrias deixaram de ter todos os fornecedores da China para ter fornecedores, né, do seu lado, valorizar e tal. E a nossa indústria não é diferente. Então, a gente tem esse desafio, né, de demonstrar esse entendimento lá para a França e tal, do entendimento do mercado e o quanto é importante a gente atuar aqui, né, e para as pessoas daqui, porque eu concordo com todo mundo, hoje o maior desafio de gestão não é a gestão financeira, que é um desafio também, não é a gestão técnica, é a gestão de pessoas, né, é a gestão dos talentos, é um desafio gigantesco que a nossa indústria está sofrendo, né, de atração, de novo, como indústria. Eu não acho que é um problema da agência A ou agência B, é um problema que a gente deveria, inclusive, estar discutindo mais como indústria, porque é um problema de atração, né? Eu acho que as big techs, as startups, eu mesmo fui para uma big tech e voltei, levaram grandes talentos e a gente ainda não foi capaz, né, de atrair muitos deles de volta, ou os novos também. Então, tem desafio, sim, mas tem lados positivos, né? Então, de novo, eu acho que a Publicis é o grupo que mais cresce no mundo, ela investiu, ela fez apostas importantes em tecnologia e em inovação
lá atrás, né, desde 2017, investindo em AI, que agora está voltando, né? Então, esse crescimento ele vem muito dessas novas tecnologias, de ferramentas como a Epsilon, que no mundo inteiro estão preocupando até o Google. Então, são ferramentas muito importantes de investimento, que é o lado bom. Mas a gente tem muitos desafios, sim, também nessa tropicalização da coisa aqui. Mas não tenho dúvida, né, que com toda a sua experiência do que você passou anteriormente, você vai trazer seus aprendizados para a Talent e vai conseguir evoluir muito bem nessa burocracia. Agora, vamos falar um pouquinho de skills, né? Vocês todos líderes, né, e líderes tão considerados e de lugares tão representativos. Tarali, a gente falou um pouquinho da transformação que a Young sofreu, mas eu te acompanhei quando você era VML. E você sempre foi um cara que veio com uma formação no mundo digital. O quanto isso contribuiu para essa virada de posicionamento e para manter a Young uma agência atual, mesmo com todos os desafios, de onde ela saiu e aonde ela chegou, por tudo que você contou aqui para a gente? Faz parte dessa transformação que a gente estava falando agora, né? Hoje você imaginar o quanto as redes sociais têm um papel vital na vida de todos nós aqui. E a gente estava com o Urenha da última vez, a gente estava falando do pré-eleição, né, Urenha? Lembra disso? Da última, imagino que já passou, né? Então, acho que aqui... Mas eu queria falar uma coisa sobre essa questão de talento e a oportunidade que a pandemia também trouxe. Acho que a pandemia nos ensinou fortemente o quanto é importante, por exemplo, a volta para a agência, uma discussão de como é que a gente volta, como é que a gente traz de novo. Felizmente, a gente conseguiu um equilíbrio de um retorno sem ter que decretar retorno. A gente tem uma boa presença em 3 dias, mas tem abriu uma outra oportunidade, que foi trabalhar a quantidade de talentos que também a gente consegue também trabalhar para fora, né? Então, a pandemia ensinou que as fronteiras acabaram. Então, a pessoa pode trabalhar em um outro estado ou pode trabalhar em outro país, mas também nos ensinou o quanto o talento brasileiro pode ser não mais só exportado, né? Se vocês, o Urenha sabe bem, a quantidade de brasileiro que trabalha lá fora em criação e lidera agências lá fora é uma coisa impressionante. A gente deveria ter mais orgulho disso. Vocês são talvez o material de exportação mais almejado nas redes. Você vai em qualquer rede, qualquer agência que vocês entrarem lá fora, tem um brasileiro na criação, tem um brasileiro fazendo alguma coisa. Mas eu acho que a pandemia trouxe para a gente uma oportunidade muito grande, que é trabalhar daqui para fora, que é o que a gente também está fazendo para alguns grandes clientes. Então, acho que essa cultura digital, essa mudança que aconteceu, abre essa possibilidade desses talentos jovens que estão entrando. Se quiserem uma carreira internacional, ela existe, mas também, se quiserem daqui trabalhar para fora, eu acho que isso está cada vez mais em voga, e talvez seja uma resposta para essa pressão que a gente tem tão grande, porque o Brasil, principalmente o seu poder criativo, é algo que é destaque lá fora. Assim, eu juro, todo lugar que eu entro, em qualquer rede, seja no Grupo Publicis, ou seja no grupo da APP, tem brasileiro num cargo de liderança em criação. É uma coisa impressionante. E a gente começa a exportar trabalho daqui. A equipe de criação fazendo trabalho para fora. Não estou dizendo que trabalhar para fora é o que é de melhor. Eu estou dizendo que existe esse potencial para exportar o nosso talento. Tá bom, gente? Muito bom. Você falou de atração e Urenha também falou de atração. Queria perguntar agora para você sobre retenção. Porque a gente sabe o quanto que é disputado o nosso mercado, os talentos. Então, atrair é um desafio, como bem colocado pelo Tarali, você também colocou do desafio dessa atração nesses 2 anos. Mas e a retenção? O que a galeria está fazendo para reter esses talentos? Acho que a gente teve o desafio e o privilégio de poder começar pelo rascunho. A gente começou desenhando que agência, que espaço físico a gente queria ter para as pessoas. Como a gente começou na pandemia, a gente sabia que um dos desafios era fazer as pessoas terem vontade de ir para a agência trabalhar, né? De
estar perto um do outro, porque eu acredito que o trabalho de uma agência em geral, especialmente o criativo, ele é muito colaborativo. A gente aprendeu, sim, a trabalhar, né, remotamente, com tecnologia, mas a troca, a presença, eu acho que isso faz uma diferença colossal na produção de trabalho, não só na criação, mas na interconexão entre as áreas. E é o tecido da cultura de uma agência. Então, a gente pôde criar um espaço aberto, né, espaços externos em que as pessoas... Ela tem uma sacada enorme na agência, tem um rooftop enorme, a gente fez um café enorme. Tipo, a gente quis ter a sensação que as pessoas estivessem no melhor ambiente possível para trabalhar, quase como se elas estivessem trabalhando num café, ou trabalhando da casa delas, ou trabalhando num parque com muito verde, aberto, espaços abertos de colaboração. E isso é muito diferente do que a minha geração, quando eu comecei a trabalhar, as agências eram escritórios brancos, fechados, mesas de duplas, né, a pessoa trabalhava com o meu redator, ou diretor de arte. Um espaço bonito, um espaço contemporâneo, que ajudasse a refletir uma postura de agência de horizontalidade também, de sempre portas abertas das lideranças, não ser uma relação vertical, e sim absolutamente horizontal. O que eu falei de não ter nome na porta se reflete a postura das lideranças, porque, no final das contas, eu acho que esse já foi um mercado que as pessoas sofriam muito para trabalhar, e ainda é. Eu acho que a gente tem que curtir para uma agência, a gente tem que ter tesão de trabalhar numa agência de publicidade. E isso que foi se perdendo, e as pessoas começaram a achar mais legal ir para uma tech, para uma startup, para uma empresa de mídia. Eu nunca vi, né, na minha carreira, um ambiente tão rico de pessoas, de talentos, quanto ainda é uma agência de publicidade. Né, todos aqui nessa mesa têm anos de experiência. O ambiente de agência é muito legal, é muito rico. E a gente desaprendeu como celebrar isso e como fomentar isso. Então, o que a gente tenta fazer na galeria é justamente isso, porque tendo um lugar legal, trabalhando do lado de pessoas que você gosta e admira, o trabalho final fica muito bom. E é isso que a gente tem orgulho do que a gente está fazendo em tão pouco tempo. E a nossa ambição é muito maior ainda. Esse é só o começo, a gente está na infância da agência. Mas ainda bem que a experiência de muita gente lá dentro, junto com a inexperiência de muita gente, que é muito bom para a gente aprender, está construindo essa cultura da galeria. Eu tenho orgulho do que a gente está começando a fazer e muito feliz com os resultados. Muito bom, obrigada. Imagina. Lica, voltando para você aqui na Talent. A Talent sempre foi uma agência reconhecida como uma agência de planejamento. Está lá o Júlio Ribeiro, que construiu a Talent. Você carrega 2 skills super importantes. Você é uma mulher muito reconhecida como uma mulher de planejamento, mas também uma mulher indicada com a Boré de mídia. Como que você vem contribuindo no ambiente da Talent, na evolução dela também, com esses skills? Na verdade, assim, eu comecei como mídia, né? Eu fui mídia de começo, pesquisa de mídia, mas eu brinco que eu sempre fui uma mídia muito metida planejamento, porque a verdade é que não faz muito sentido ter planejamento estratégico, planejamento de mídia, né? Eu sempre achei que o planejamento é uma coisa só, é um planejamento para o cliente, é um planejamento de negócio para o cliente, planejamento de marca. Então, para mim, foi muito natural, né? Eu acho essa mudança, ou essa função híbrida aí, que me completou. Assim, quando eu era só mídia, eu sentia falta do outro lado, e eu acho que se eu fosse só planejamento, eu também ia sentir. E aí, eu acho que quando eu chego na Talent, né, apesar do Júlio Ribeiro já não estar lá há bastante tempo, realmente é uma agência que é o DNA dela, né? O Júlio, ele é muito presente ainda, né, em espírito. A gente acabou de mudar também de escritório para um escritório pós-pandemia, muito, né, desenhado, como o Urenha falou, né, para esse movimento pós-pandemia. E uma das salas, a maior sala, é a sala Júlio Ribeiro, porque acho que a Talent quer
celebrar isso, né? O Júlio tem uma importância muito grande, e esse planejamento estratégico, que sempre desembocou numa criatividade eficaz, né, brasileira, é o DNA da Talent. Então, eu acho que eu chego para contribuir, né, para somar com essa visão até mais ampla de mídia, mas sempre focando também, eu falo que eu sempre fui uma mídia de um planejamento, mas que sabe o valor que a criação tem, né? Eu acho que só vale toda essa expertise de planejamento e mídia para potencializar ainda mais a criação, né? Não só para isso, mas este é o grande valor, né? Eu acho que quando se fala em data-centric, é sobre isso, né? Tudo que a gente consegue ter de dados, de conhecimento dentro de mídia e planejamento, como que a gente traz todo esse conhecimento, esse potencial para elevar ainda mais o trabalho criativo, que é o maior diferenciador da agência, com certeza. Obrigada. Falando do maior diferenciador, volto para você, Keka. Você, né, uma líder feminina, tão poucas líderes no Brasil nessa posição. Aqui tem várias mulheres que, com certeza, queriam ouvir algum conselho seu de que, né, quem está começando, quem está ali na criação, como chegar aonde você chegou. Qual é o conselho que você dá para a turma que está aqui? Muito bom. Eu acho que é ter aliadas, aliados, aliades, achar sua turma, construir os seus aliados, construir a sua turma. Eu acredito muito na coletividade, assim, não acho que eu fiz nada sozinha e não cheguei também aonde eu queria chegar sozinha. Então, eu gosto de sempre encontrar meus parzinhos, trocar muito e, juntos, a gente construir coisas que fazem sentido para as marcas, para as pessoas. Então, esse é meu conselho, assim, vá buscar, se não está dentro desse lugar que a agência te colocou, que às vezes sei lá, numa área que cuida de um cliente ou numa disciplina que está um pouquinho não importa, assim, tem pessoas incríveis para você conversar ao seu redor e você vai achar a sua turminha. E achando a sua turminha, as coisas acontecem, porque a força do coletivo, acho que ela é muito forte, assim, desde, sei lá, quando eu era estagiária, em todas as experiências que eu tive profissionais, eu ia buscar a minha turma, assim, onde é que está a minha turma para a gente fazer as coisas acontecerem. E se apaixonar pelas ideias, assim, fazer aquilo que está ali, né, separado aqui na frente, que tem uma ideia, quem pode se apaixonar por essa ideia comigo? E aí, eu acho que esse é um conselho bom, assim, eu sempre tive muita gente ao redor, vibrando e querendo as mesmas coisas. E construindo junto, né? Muito bom. Obrigada. E agora para você, Tati. Você foi super aplaudida aqui, né? Você é uma mulher negra liderando uma agência. Qual a importância disso, né? Quanto as pessoas te aplaudiram quando você falou, quando você começou a falar? Acho que todo mundo gostaria aqui também de escutar um pouco, né, sobre a sua trajetória. Você vem de uma trajetória financeira, né, e está à frente da Gana. Qual é a importância da sua liderança feminina e uma liderança feminina negra? Primeiro, liderança feminina. Anos atrás, quem diria, 4 mulheres aqui. Anos atrás, provavelmente, só teriam homens aqui em cima. Né? E hoje nós temos 2 homens e 4 mulheres, 4 líderes, 4 talentos. E que orgulho estar aqui junto com vocês. Que orgulho estar aqui falando para vocês. Quando a gente fala de uma mulher negra em uma agência 100% negra, na Gana a gente já tem hoje 67% da liderança, é uma liderança negra. Quando eu virei CEO da Gana, foi um misto de sentimentos. Quando eu vi tanta celebração, eu parei e me questionei. Cara, é isso mesmo? Estão celebrando tanto porque uma mulher assumiu como CEO, porque uma mulher negra assumiu como CEO, porque uma mulher negra nordestina assumiu como CEO. Quantas outras tem nesse Brasil afora
com tanto talento, mais talento, e que nunca teve essa oportunidade e foi invisibilizada. Nesse momento foi um misto de sentimentos. Eu falei, porque eu tenho que ser a primeira, ou uma das primeiras. Por outro lado, eu parei e pensei, talvez seja essa a minha missão. E então, hoje, eu digo que eu estar como CEO da Gana, ela ultrapassa o negócio Gana. Eu vejo como uma missão de abrir portas para todas essas mulheres que estão aqui. E cada vez que eu venho no clube, eu vejo quanto mais diversidade tem nesse clube, quanto mais mulheres tem, quanto mais 50 mais tem, quanto mais LGBTQIAP mais tem. Mas, como mulher, eu digo que hoje encaro também como uma missão. E ser referência, abrir portas e poder trazer muitas outras junto comigo. Porque nós podemos estar onde nós quisermos estar. Nós podemos ocupar o nosso lugar. Uhul! Vamos! Obrigada. Obrigada a vocês. Esse é o nosso papel, né? É o papel da gente abrir cada vez mais. Pavimentado já está, mas agora a gente tem que garantir a estrada bem longa, porque não tem outra forma. Bom, nós estamos a 10 minutos, um pouquinho menos de 10, para acabar o painel já a 9. Acho que a gente falou de 23, mas a gente está bem chegando em 24 já. Eu queria, assim, 2 minutinhos de cada um. Qual é o recado e quais são os desafios que vocês veem para 2024? A gente deixou muito claro aqui que pessoas têm que estar no centro de tudo. A diversidade é sem volta, porque a gente sabe que é assim que tem que funcionar, e é assim que as pessoas compram, e é assim que o mercado funciona, e é assim que deve funcionar. A gente viu que também encorajar as pessoas faz toda a diferença. Mas pensando em 23, a gente vê a tecnologia, né, cada vez mais se transformando e muito impactando o nosso negócio. Qual é o recado? 2 minutinhos para cada um de 2023. Não sei quem quer começar, agora vocês fiquem à vontade, porque a pergunta é igual para todos. Vai lá, Taralho. Eu fui democraticamente eleito. Eu acho que a gente tem muito falado de... A gente acabou de sair de um simpósio da WPP de liderança falando dos próximos 5 anos, né? E se fala muito de AI, e se fala muito do que a inteligência artificial pode mudar esse negócio. Mas eu acho que aqui, pelo menos tudo que eu vi ali, e estou falando daquilo que está se apontando para os próximos 5, né? Que tem tecnologia... tem muito ligado a não uma substituição, mas está, sim, a como usar AI para fazer a nossa vida melhor dentro da agência, né? Como fazer a produtividade nossa ser melhor e, ao mesmo tempo, diminuir trabalhos antes... a palavra operacional não é uma boa, mas um trabalho que poderia ser... que a tecnologia nos ajuda, né? Então, pelo menos todos estão sentindo uma oportunidade grande de uso da tecnologia para fazer a gente ter mais tempo para pensar, para criar, mais tempo para planejar, a produtora ter um tempo mais eficaz na idealização de tudo que ela tem que fazer, enfim, a cadeia inteira ganhar eficiência. Acho que aqui acho que o grande desafio que a gente tem também é que a gente falou muito de cultura, né? A gente falou muito de ambiente, de como fazer as agências serem lugares que a gente queira trabalhar e que a gente curta aí, e que a gente... lugares de absoluto inclusão, respeito. Mas a gente fala muito também de que a gente gostaria muito que os clientes também embarcassem nessa causa, né? Essa é uma indústria que é muito conhecida pelos milagres, né? A gente faz milagre, né? E o milagre tem um custo, né, gente? Que é um custo de muitos jovens falar, não sei se eu quero trabalhar fazendo milagre. O milagre deve acontecer quando é uma necessidade, não quando ele é uma característica da indústria. Então, eu tenho discutido muito essa necessidade de que a mudança que a gente está fazendo dentro da indústria, de ser um lugar bacana, com super... com tudo que a gente falou aqui, também passe para o cliente, e o cliente
passe a ter uma postura também igual essa que a gente está pregando aqui. Não é fácil, porque é tanto talento nessa indústria e muito talento cobiçando um cliente. Mas eu acho que a gente tem que ter essa reflexão junto aos clientes, onde eles passam a entender que o que eles nos pedem gera um efeito dentro da agência. E essa é uma questão que a gente ainda pouco aborda. Tá? Então, acho que para 24 vai ter muita discussão de AI e eu gostaria muito que a gente conseguisse ter uma discussão de relações mais de equilíbrio, de respeito com clientes e agências. Bom, eu concordo muito que, né, vai passar, obviamente, muito por AI e tecnologia. Acho que no Brasil, 2024, o tema mídia e estruturas de mídia também vai ser um tópico muito quente, né? A gente sabe que o Brasil sempre foi diferente, não tendo as agências de mídia. Agora a gente sabe que todos os grupos, né, estão se estruturando, cada um à sua maneira. Então, acho que esse é um tópico. Mas eu queria ir no segundo ponto do Taralho, porque eu concordo muito. Eu acho que o ano de 2024 deveria ser o ano da gente, como indústria, das hard conversations, né? Das conversas duras. A gente realmente deveria, e espero que a gente se estruture mais como indústria, ou mesmo como agências, para a gente ter as conversas mais duras com os clientes. Porque se a gente não conseguir trazê-los para essa discussão, né, de como melhorar essa indústria, de como melhorar esse ambiente, a gente não vai conseguir reter e nem atrair os talentos, porque, no fundo, os talentos trabalham para eles também. Né? Eu concordo com o Urenha que eu fui Big Tech e eu vou te falar assim, tem muita coisa legal, mas nada é igual ao ambiente de uma agência. Nada é como o clima, né? Essa coisa das pessoas interessantes. É diferente, por mais que você trabalhe lá onde tem, né, comida à vontade, balinhas à vontade, pula-pula, tudo isso, mas as pessoas de uma agência, o clima, a liberdade, não tem igual. Mas isso está sendo abafado por essa relação, né, que muitas vezes ela não é saudável, e a gente precisa falar sobre isso. Então, eu espero que isso também seja um tema para 2024. Eu super concordo. Já te passo, Keka, mas super concordo, porque a gente está discutindo sobre isso aqui, né, Lica? Como que a gente traz um ambiente saudável? Mas esse ambiente não depende só de nós. Nós somos prestadores de serviço. Então, como aquilo que entra como trabalho, entra de uma forma que a gente garanta o ambiente que a gente quer construir. A gente está na lista de desejos de 2024. Vou colocar também o meu desejo. Para mim, a palavra de 2023 e 2024, urgente, é sustentabilidade, é o assunto do meu estudo, do meu interesse, e eu acho que eu quero ajudar. E sustentabilidade é um termo muito amplo, então, desde pensar na sustentabilidade que tem a ver com a retenção de talentos, né, a sustentabilidade do nosso negócio, então a gente tem que falar sobre as nossas relações de forma bastante aberta, a relação entre as pessoas de um ambiente de trabalho, com os nossos clientes, com o mercado, com os fornecedores, porque nós também somos contratadores de serviço, né? Então, uma hora a cadeia tem que parar e a gente tem que conversar o que está bom, o que está ruim, e ter conversas honestas. Mas a sustentabilidade, eu acho que também tem que ser o assunto entre o produto de uma agência, o produto das marcas, né? Então, como a criatividade pode ajudar a gente a acelerar. Está aí a nossa temperatura hoje, né? Todo mundo morrendo de calor, um ar-condicionado ligado no talo, energia sendo gasta. Eu já estou aqui, tipo, nervosa, porque, gente, é o nosso futuro. Então, eu acho que esse é o tema que AI pode ajudar, que planejamento pode ajudar, que todo mundo pode ajudar, que tem que ajudar, e que eu acho que é fundamental. Muito bom. E quando você fala em sustentabilidade, muita coisa sendo feita para capturar o que vem, mas o que está sendo feito para evitar que se chegue onde está, né? Essa é uma questão. Vamos lá, Tati.
que você 38 acha? segundos, gente, vou falar rapidinho e passar aqui para a Rafa. Eu acho que é tudo isso aqui, essa lista, é ali minha lista de desejos. Eu acho que sustentabilidade, crescermos sustentáveis, relação tóxica, cliente, agência, veículo, stakeholders, e eu boto mais uma, diversidade. E diversidade de verdade, inclusão de verdade. E não token para cumprir meta. Então, eu acho que esses são os meus desejos. Rapidinho, então, assina embaixo do que todo mundo falou. Eu só queria falar que nós somos líderes do mercado de agências e de comunicação. Acho que uma missão para 2024 e para frente é a gente voltar a ser líderes da indústria criativa. Né? A gente ser um lugar que todo mundo de outras profissões e outras pontas olham, ali tem as melhores ideias, ali tem os melhores talentos. Porque acho que a gente tem o privilégio de estar num lugar que é muito rico, que é a ponte entre as pessoas e as marcas. Não é todo mundo que está nesse lugar. E eu acho que a partir daí a gente tem chance de se conectar emocionalmente com as pessoas e de ter relevância cultural, né, na sociedade ou na comunidade que a gente está. Eu acho que essa estrada é muito rica e acho que é nossa missão subir com o tesão e com a ambição das pessoas que vêm para um festival como esse, um festival de criatividade. E agora está com vocês. Se alguém tiver alguma pergunta. Vou dar o meu microfone para vocês. Bom, gente, boa tarde. Falando sobre diversidade de verdade, assim, né, como a Tati trouxe, e diversidade no âmbito regional, como que vocês têm lidado com a volta do presencial, mas também trazendo essa galera de outros eixos, né, que não necessariamente moram aqui em São Paulo, Rio, mas que possam ali estar fazendo parte dessa estrutura e dessa nova forma, né, de novo modelo de trabalho pós-pandemia? Posso até começar, porque a Gana nasceu na pandemia, assim como a galeria, e até hoje nós somos uma agência que estamos nas 5 regiões do país, com muito orgulho. Temos equipe no Brasil todo. Tem uma dificuldade, eu acho que construir a cultura no home office ela é muito mais difícil do que no presencial, mas dá certo. E vou dizer que essa mistura de sotaques, mistura de vivências, mistura de cultura, é que faz a gente entregar campanhas brilhantes e a gente entender do que a gente está falando, a gente falar com o Brasil de verdade, a gente falar exatamente com quem o nosso cliente quer falar, com quem a nossa marca quer falar. E enriquece demais você entender. Quando você está lá no Nordeste, que tem 9 estados, e cada estado é um país diferente, diga-se de passagem, porque parece que você está em país diferente, não é a mesma propaganda, a mesma comunicação para todo mundo. São Paulo usa salsinha na moqueca, mas na Bahia usa coentro. Então, não adianta eu pedir para o cozinheiro de São Paulo fazer um prato para eu tirar uma foto e um chute, porque eu preciso do coentro, então é a cozinheira da Bahia que vai fazer. Então, a gente entender essa regionalidade e a gente, na hora que sentar para fazer um comercial, fazer uma publicidade, um planejamento, criar para um cliente, saber com quem ele quer falar, é fundamental a gente vivenciar essa cultura local, para que na hora que a pessoa enxergue, veja a campanha e fale assim, pô, isso me representa. Agora eu estou vendo essa marca falar comigo. Obrigada, Tati. Eu ia Alguém quer contribuir só a complementar? dizer que eu acho que uma agência, se ela vai escolher entre as duas coisas, acho uma pena ela escolher ser presencial e perder essa diversidade de olhares. E eu acho que o encontro virou um encontro com algum propósito. Então, acho que planejar esses encontros para que aconteçam com alguma sazonalidade para as pessoas conseguirem, e a agência conseguir se preparar para isso, eu acho que é uma solução. Não tem como a gente voltar ao que era 100% e perder todo esse olhar
tão incrível que o trabalho remoto nos propicia, né? Ainda a gente é um país gigante, muito centralizado em São Paulo, economia. Então, acho que não tem como não abrir, né? Acho que é isso, pessoal. Deu o nosso tempo. Queria agradecer. Alguém tem mais alguma? Tem? Podemos seguir com mais uma pergunta? Eu queria focar minha pergunta mais em vocês dois, que trouxeram novas agências nesse momento pós-pandemia, da pandemia já, e entender como é que vocês acham que vocês criaram uma cultura muito reconhecida já, tanto por quem está dentro quanto por quem está fora, como é que vocês conseguiram fazer algo que a gente vê meio que utópico em tantas agências, que é ter uma cultura forte? Eu vou começar falando que eu não sei se a gente tem 2 anos na galeria, apesar de todos os, né, muita gente carregar cada um a sua própria história. Eu tenho orgulho, por enquanto eu posso dizer que eu tenho orgulho de como as pessoas se relacionam na agência. Eu acho que a gente só vai ter uma cultura sedimentada nos próximos anos. Eu tenho orgulho de como em que estágio que a gente está dessa escada. Mas é um pouco sobre isso que eu falei, um pouco com o que todo mundo falou aqui. É sobre retomar um lugar que se gosta de trabalhar, que se admira as pessoas que estão à sua volta, que você aprende com as pessoas que estão à sua volta. Quando eu comecei a trabalhar, tinha aqueles grandes ídolos, e eu queria ir para as agências porque eu queria aprender com essas pessoas. Hoje, a gente tem a chance de descentralizar esse conhecimento em vários pontos da agência. Uma agência hoje é completamente diferente do que era uma agência há 20, 30 anos. E a gente entender isso, que a gente tem várias estrelas e vários pontos de admiração e de inspiração numa agência, eu acho que é a maneira como a gente constrói uma cultura forte, uma cultura bacana e que atrai talento e gente bacana para trabalhar perto da gente. Na Gana, a gente tem um propósito muito bem definido, acho que tanto para dentro como para o mercado. Cultura, a gente contratou consultoria para nos ajudar, mas, assim como o Rafael falou, a gente é um trabalho diário. É muito pouco tempo, 2 anos e 9 meses é muito pouco tempo para você ter uma... Eu acho que grandes grupos, diariamente, têm mudanças de cultura, então é muito difícil dizer que tem uma cultura já 100% estabelecida, mas é um trabalho diário. É um trabalho diário de estar conversando com o time, de estar próximo ao time, de estar relembrando ao time quais são os nossos valores, qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão, a nossa visão, daí por aí, mas é um trabalho diário. A mesma sensação, né, de ter arrogância de falar que a gente já tem uma cultura com 2 anos de agência, mas é importante entender que cultura é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de todo dia, é relação entre as pessoas, é lembrar por que a gente está lá, por que a gente... É um trabalho duro que a gente faz. E acho que é muito o exemplo, né? É o exemplo diário que as pessoas vão tendo, vão vivenciando, como você exemplifica tudo o que foi falado aqui, mas faz isso realmente acontecer. Exatamente. Porque a cultura ela é traduzida por aquilo que acontece, né? Porque muitas vezes a empresa se coloca, eu tenho essa cultura, mas quando você está lá dentro, é efetivamente aquilo que acontece? Então, acho que é esse o cuidado de construir todo dia, de todos aqui que são líderes serem exemplo e conseguir demonstrar que isso é uma verdade na prática, né? Acho que esse é o grande desafio. Acho que é isso, pessoal. Muito obrigada, Tarali, muito obrigada, Lica, obrigada, Keka, obrigada, Tati, obrigada, Rafa.